Nos anos que o Senhor me permitiu viver sobre esta terra, tenho visto muitos irmãos e irmãs em Cristo terem sua alegria roubada pelo inimigo. Vi pessoas cuja fé foi ferida, machucada e, em alguns casos, quase destruída por decepções e por ataques espirituais. Há feridas legítimas, perdas, traições, dores, e elas deixam marcas. Mas a forma como respondemos a essas feridas determina se elas nos aproximarão ainda mais de Jesus ou nos afastarão daquele que cura. As provações podem nos impulsionar para os braços amorosos do Salvador ou podem ser terreno fértil para que o desalento cresça. Quando permitimos que a decepção se aloje no coração, o inimigo usa esse desânimo para nos afastar do Senhor. Por isso é tão crucial que guardemos nossa reação, olhar para Deus, não para a ferida, buscar consolo na palavra, não no isolamento. Lembre-se, quem espera no Senhor renova suas forças. Como a águia sobe aos céus, corre e não se cansa, anda e não desmaia. Se a sua fé foi ferida, venha. A cura para a alma cansada e há novo fôlego para quem entrega seu peso ao Senhor. Se isso tocou você agora, escreva nos comentários. Glória a Deus. Talvez você já tenha passado por momentos em que se ajoelhou, orou, chorou diante de Deus e não viu resposta imediata. Talvez tenha suplicado por uma cura, por uma porta de emprego, por uma restauração no lar, e mesmo assim, o silêncio pareceu ser a única resposta. O inimigo aproveita esses momentos de vulnerabilidade para sussurrar mentiras ao coração. Deus se esqueceu de você, Ele não ouve sua oração, sua fé não serve para nada. Mas não se engane, o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele trabalha em silêncio, move peças invisíveis e prepara respostas maiores do que você pediu. Muitas vezes, enquanto você acha que nada está acontecendo, o Senhor já está organizando tudo para o seu bem. A palavra nos lembra em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, medo, dúvida e desânimo não vêm de Deus. Pelo contrário, o Espírito Santo nos enche de força, reveste de amor e traz clareza para discernir a verdade. O medo é um mentiroso, porque distorce a realidade, amplia os problemas e nos faz esquecer quem Deus é e o que Ele já fez. Mas a fé nos lembra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantas vezes o Senhor já sustentou você quando pensava em desistir? Quantas vezes abriu uma porta onde só havia um muro? Se Ele fez antes, Ele pode fazer novamente. O mesmo Deus que operou milagres no passado é o mesmo que caminha contigo hoje. E se você crê que Ele nunca falha, escreva nos comentários. Amém. O medo é como uma sombra que tenta se projetar sobre a nossa fé. Ele chega sorrateiro, como quem não quer nada, e de repente toma espaço na mente, gerando ansiedade, insegurança e até mesmo desespero. A verdade é que o medo é um dos principais instrumentos do inimigo para tentar paralisar o povo de Deus. Ele sussurra falsas evidências, distorce percepções e faz parecer que não há saída. Mas precisamos lembrar que o medo não tem substância diante da luz da palavra de Deus. Ele é apenas fumaça que se dissipa quando a presença do Senhor se manifesta. A Bíblia nos mostra que o medo é derrotado quando olhamos para Cristo. Em Mateus 6,25, Jesus nos lembra: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. E no versículo 33, ele acrescenta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras revelam que nossa maior segurança não está em controlar o futuro, mas em confiar no Deus que já está no amanhã.
O medo tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos, mas a fé nos garante que Deus jamais nos abandona. O inimigo tenta roubar nossa paz, mas Jesus é o príncipe da paz. O medo tenta roubar nossa esperança, mas a palavra nos lembra que Cristo venceu o mundo. Se você crê que o medo não terá poder sobre sua vida, declare nos comentários: eu creio. O inimigo sabe que o medo enfraquece a fé. Por isso, ele lança preocupações sobre o futuro, tenta colocar ansiedade em nosso coração e faz de tudo para que esqueçamos as promessas do Senhor. Mas a palavra declara em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Veja como o próprio Deus nos assegura com 5 promessas poderosas. Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta. Cada uma dessas promessas é um escudo contra a mentira do medo. Quando o medo diz, você está sozinho, Deus responde, eu estou contigo. Quando o medo diz, você não vai conseguir, o Senhor afirma, eu te fortaleço. Quando o medo diz, este é o fim, Deus declara, eu te sustento com a minha mão poderosa. É por isso que não devemos permitir que nossas vidas sejam governadas pelo medo, mas sim guiadas pela fé. Jesus nos assegura em Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a certeza que precisamos carregar em cada batalha, em cada lágrima, em cada noite silenciosa. Ele nunca abandona os seus. Se você se agarra a essa promessa de Isaías 41:10, escreva nos comentários, o Senhor é comigo. Muitas pessoas hoje vivem aprisionadas pelo peso da ansiedade. O mundo moderno nos pressiona com incertezas. Será que haverá estabilidade no emprego? Será que a saúde vai resistir? O que acontecerá com meus filhos? Como será o amanhã? Essas perguntas alimentam a mente e, pouco a pouco, sufocam o coração. Mas precisamos entender, a ansiedade é um terreno fértil para o medo, e o medo é um ladrão da paz. Jesus nos alerta em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Cristo oferece não é frágil como a paz que o mundo promete. Não depende de circunstâncias externas, mas brota da certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está no comando, mesmo quando tudo parece fora de ordem. O que para os olhos humanos é caos, para Deus é apenas parte do plano que está sendo cumprido. É por isso que podemos descansar, mesmo em meio às tempestades. A ansiedade tenta prender você no amanhã, mas a fé te ancora no hoje. O inimigo quer que você viva preocupado com o futuro, mas Jesus te chama para viver, confiando que cada dia está nas mãos dele. Entenda, não é você quem sustenta a sua vida, é o Senhor quem sustenta você. Se você deseja essa paz verdadeira em seu coração, declare nos comentários, Senhor, eu confio em Ti. Há dias em que me sinto cheio de fé, como se pudesse enfrentar qualquer batalha e derrubar qualquer gigante no nome de Jesus. Mas também há dias em que minha fé parece pequena, em que minha oração soa como um eco perdido e sinto como se o céu estivesse em silêncio. É nesse contraste entre a força e a fraqueza que percebo o quanto dependo do Senhor. A Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que promessa maravilhosa! Não é em nossa força que vencemos, mas na força dele. O inimigo quer que nos sintamos derrotados, marcados por pecados do passado, esmagados por nossas falhas. Mas a verdade é que mesmo quando
Caímos, o Senhor nos levanta. A palavra afirma em Miqueias 7:8: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia! Você entende isso? Não importa quantas vezes o inimigo tente aprisionar sua mente com condenação, em Cristo há perdão, a renovação e a vida nova. Por isso, não desanime quando sentir que sua oração não passa do teto. O Senhor escuta até mesmo o gemido mais silencioso do seu coração. Ele conhece suas lágrimas e transforma sua dor em vitória. Se você crê que a graça de Deus é maior do que seus erros, declare nos comentários: a graça de Cristo me sustenta. O apóstolo Paulo, um homem usado poderosamente por Deus, não escondeu suas lutas. Em Romanos 7,19, ele confessou: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Veja, até alguém que curava enfermos, expulsava demônios e pregava o evangelho com ousadia, também travava batalhas internas contra o pecado. Isso nos mostra que a luta contra a carne é real para todos nós. Mas aqui está a boa notícia: mesmo que haja quedas, a vitória final é garantida em Cristo. O inimigo quer que você pense que suas falhas o desqualificam, mas a Bíblia diz em Provérbios 24:16: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. A diferença entre quem serve a Deus e quem se perde não está em nunca cair, mas em se levantar sempre pelo poder do Senhor. Então, quando sentir que deu 2 passos para trás, não desista. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para recomeçar com Cristo. Salmo 118:24 declara: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O amanhã pode ser incerto, mas o hoje é um presente para você escolher permanecer firme em Jesus. Ele não te condena, ele te restaura, porque sua misericórdia se renova a cada manhã. Se você está disposto a recomeçar com Jesus hoje, escreva nos comentários: eu me levanto em Cristo. Querido irmão, não permita que a culpa seja um peso em seus ombros. O inimigo tenta usar nossas falhas para nos afastar de Deus, mas o Senhor usa até nossas quedas para nos ensinar dependência e humildade. Em Miqueias 7:8 está escrito: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que habite nas trevas, o Senhor será a minha luz. Veja como a promessa é clara. Deus não nos abandona, Ele nos ergue, mesmo quando o pecado deixa marcas. Quando o acusador vier lembrar dos seus erros, lembre-se da cruz. Foi ali que todo o peso da condenação foi cravado e o sangue de Jesus limpou aquilo que você não poderia limpar sozinho. Há dias em que a oração flui como um rio e sentimos o céu se abrir. Mas também existem dias em que cada palavra parece pesada e o coração distante. Mas saiba, mesmo nesses momentos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. É nesse amor que encontramos força para continuar. Não se trata do quanto você consegue fazer, mas do quanto você se rende. Se hoje o peso do pecado está sobre você, entregue agora aos pés da cruz. Ali há perdão, ali há recomeço, ali há vitória. Se você crê que Jesus já venceu sua batalha, declare nos comentários: a vitória é minha em Cristo. Quando as lutas parecem não ter fim, precisamos lembrar que a vitória não depende da nossa força, mas do Senhor que luta por nós. A palavra declara em Êxodo 14:14: o Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Isso significa que muitas batalhas não são para vencermos com a lógica ou com as armas humanas, mas sim através da fé e da confiança total em Deus. Quando o inimigo se levanta com fúria, quando o peso parece insuportável e o caminho escuro, é nesse momento que precisamos declarar a palavra com autoridade. O sangue de Jesus é poderoso para quebrar grilhões, libertar mentes oprimidas e trazer cura onde só havia feridas. A oração se torna nossa arma e a fé, nosso escudo.
Por isso, não tema quando o gigante aparecer diante de você. Lembre-se de Davi. Ele não venceu Golias pela espada, mas porque o Senhor estava com ele. Da mesma forma, sua vitória não será pelo seu próprio esforço, mas pela presença de Deus na sua vida. Salmo 56:3 nos lembra: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, ainda que o medo venha, permaneça firme, porque sua confiança está no Deus Todo-Poderoso, aquele que nunca falha. Se você confia que Deus está lutando suas batalhas, declare nos comentários: minha vitória vem do Senhor. Chegamos ao fim desta reflexão e oração, mas não ao fim da esperança. A jornada do cristão é feita de altos e baixos, de lutas e vitórias, de lágrimas e celebrações. Porém, em todas as coisas, uma verdade permanece: Deus está conosco. Jesus mesmo declarou em João 14:3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que promessa maravilhosa! Não estamos caminhando em vão, não estamos lutando sem propósito. Há uma eternidade preparada para aqueles que perseveram. E até que esse dia chegue, o Senhor prometeu não nos deixar sozinhos. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. João 14:18. Que esperança gloriosa! Ainda que o mundo desmorone, ainda que as notícias tragam medo e as batalhas sejam intensas, temos a certeza de que Cristo está ao nosso lado. Ele é o bom pastor que guia, protege e sustenta. Então, alegre-se, regozije-se, porque sua vida está nas mãos daquele que reina para sempre. Hoje é o dia de renovar sua fé, de declarar que você pertence a Jesus e que nada pode separá-lo do seu amor. Viva com esperança, caminhe com confiança e adore ao Senhor em todo o tempo. Se você crê que sua vida pertence a Jesus, escreva nos comentários: eu sou de Cristo para sempre.